Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento de Caminhando com Fé. Esse espaço que nós temos toda semana de reflexão, oração, algumas ponderações, matutações, como eu costumo dizer. Agora nós estamos num novo dia. Normalmente se postava esse vídeo na quarta-feira. Agora estamos começando a colocar na segunda-feira para começar o dia com a semana com a reflexão e não picar a semana. Então nós estamos iniciando um novo período. As segundas-feiras agora nós postaremos esse vídeo com essas considerações, com essas reflexões que nós chamamos de Caminhando com Fé. Eu queria comentar uma coisa que está na mídia católica, algumas mídias seculares, mas não com muita projeção, que é a questão das reações que estão começando a aparecer em Cuba. Cuba, nós sabemos, em 1959, sofreu um processo revolucionário, comandado por Fidel Castro, seus irmãos e mais alguns outros agregados, entre eles Che Guevara, e implantaram em Cuba um regime socialista. Houve um confronto com os Estados Unidos, na época Kennedy, houve uma tentativa de recuperação do governo democrático através de um atentado na Baía dos Porcos. Aí a solução encontrada pelos Estados Unidos foi o bloqueio internacional, que levou Cuba a uma falência de sua economia. Cuba foi assistida pela Rússia durante um grande período, a União Soviética. Quando a União Soviética faliu, ela passou a ser financiada pela Venezuela, também um regime de tendência socialista. E mais recentemente, ajudada pelo Brasil, que investiu grandes somas em sua infraestrutura e tudo mais. Agora, nós estamos presenciando uma revolução, por assim dizer. O povo se levantou com duas bandeiras: a fome e a vacina. Cuba, que foi apresentada pelos líderes socialistas da América Latina como uma grande estrela, a cereja do bolo, tem se demonstrado que aquele regime, me parece, não foi tão sucesso assim não. Porque a fome está presente, o descaso da saúde pública, e Cuba então agora se levanta em manifestações populares que estão sendo reprimidas, com toda a violência, reprimidas pelas forças do governo. O governo agora que está nas mãos de Raul Castro, que é irmão de Fidel Castro, falecido alguns anos atrás. Então agora a reação do governo contrário a essas manifestações populares. E é interessante porque a mídia pouco fala disso. E a luta pelos direitos, a luta pela democracia, a luta pelo direito de expressão, que me parece que a esquerda tem esse discurso constantemente, lá não vale. Lá a liberdade de expressão não existe, e a repressão é violenta. Existem alguns que são já presos, algemados e sumiram, e outros vão ser presos, algemados e sumidos também. Quem está no comando disso, quem está na liderança disso é a Igreja Cubana. A Conferência dos Bispos de Cuba lançaram um manifesto falando que é direito do povo expressar as suas opiniões. Dois padres já foram presos, um deles foi solto, o outro ainda não se sabe direito, tem um seminarista também preso. A igreja que tem liderado esse processo ou essas manifestações populares em Cuba. O que nos faz refletir seriamente sobre a questão do socialismo, que não é uma resposta cristã para os problemas da pobreza, da concentração de rendas, da injustiça, da fome. O socialismo não é. Porque o socialismo, na realidade, acaba estabelecendo um capitalismo de Estado, com a socialização dos meios de produção e com o Estado controlando os meios de produção. O Estado se torna o grande articulador da economia, e aqueles que usufruem do Estado e compõem a força do Estado acabam sendo eles beneficiados pela economia da qual o povo sustenta, mas o povo não usufrui, vive na miséria, como a gente vê o que está acontecendo em Cuba.
Mesmo a sua famosa medicina esportiva, que foi vendida como um grande sucesso, acaba sendo uma coisa também falaciosa, porque não tem vacina, a vacina foi dada somente a um grupo de dirigentes e o povo também é desassistido das medidas médicas e sanitárias. Aquela aventura dos médicos no Brasil, médicos cubanos no Brasil, nós sabemos muito bem que era uma maneira de financiar alguns projetos cubanos, já que os médicos não recebiam integralmente aquilo que era proposto no seu contrato, mas havia uma espécie de rachadinha com o governo cubano. Então nós estamos aí na frente de uma implosão de um sistema que foi apresentado por muitos como a grande solução para a América Latina, explorada pelo capital europeu e aquele negócio, aquele discurso todo que nós já cansamos de escutar e que agora começa a aparecer. Qual que é o resultado disso? Uma situação semelhante à situação da Venezuela, que também passa por pobreza e algumas manifestações já surgem lá, que foram devidamente abafadas, e a própria imprensa mais esquerdista aqui no Brasil fala que na realidade é um grupo de insatisfeitos comandados por um fantoche do capitalismo americano. Quer dizer, esse discurso cada vez mais radical dessa esquerda radical revolucionária tem demonstrado que esse sistema não é um sistema que promove realmente o desenvolvimento, o bem-estar comum. Não é à toa que a igreja já condena o socialismo marxista há um certo tempo. Isso porque Karl Marx, o fundador dessa corrente de pensamento chamado marxismo científico, ou socialismo científico, Marx ele simplesmente abole a religião e a fé e substitui a fé e a religião pelo Estado, pelo culto ao Estado, pelo poder do Estado. Deus não existe, o que existe são atitudes sociais e econômicas, e a crença, a fé, isso tudo é colocado dentro de um pacote só chamado de ópio do povo. E esse sistema que acaba beneficiando violentamente um grupo revolucionário, ele está demonstrando que não resolveu o problema da pobreza, não resolveu o problema da concentração de rendas, não resolveu o problema da violência, não resolveu o problema do descaso do povo. Porque tirou aquilo que é fundamental, que são os valores cristãos, que levam o cristão a se empenhar por um mundo melhor, que leva o cristão a se empenhar pelo bem do outro. Então, quando você tira a fé, quando você tira a religião, quando você tira Deus da sociedade, quando você tira Deus da vida do homem, o homem se torna um bárbaro, se torna menos homem do que ele é na realidade. E isso é o que aconteceu. Está aí, desde 59, esse regime que explora, levou Cuba a quê? A falência, a pobreza, a miséria, a falta de desenvolvimento, a concentração de rendas, concentração do poder, tudo aquilo que é negado e que é a razão da movimentação acaba sendo cultuado e estabelecido por esses regimes sem Deus, esses regimes ateus, esses regimes que não consideram Deus como o Senhor do homem, o Senhor da história, o Senhor da civilização. Cuba é um exemplo para nós. Nós estamos vivendo momentos terríveis aqui no Brasil, com o avanço do marxismo cultural, com o avanço dessas agendas, que são todas elas ligadas a esse pensamento marxista, esse pensamento socialista. Nós estamos vivendo momentos complicados do avanço dessas agendas, patrocinadas por forças dentro da imprensa, dentro da sociedade, por forças que ainda apresentam Cuba como a pátria que eles não querem ir. Apresentam como um ideal, mas que eles não querem ir. Vamos olhar em Cuba, vamos olhar Cuba, vamos ver o que está acontecendo lá, quais são os protestos do povo, o que o povo quer. O povo quer se livrar desse regime, quer se livrar dessa realidade que está acontecendo lá para implantar uma verdadeira democracia. Com isso não estou falando que o liberalismo capitalista é a solução, com isso não estou falando que os governos autoritários de direita, mais do perfil fascista e nazista sejam a solução. Não estou falando isso.
Existe uma terceira via, essa terceira via é o solidarismo cristão. Existe a terceira via, que é a democracia cristã, que é baseada nos valores evangélicos de desenvolvimento do homem, de respeito à propriedade privada, mas impondo à propriedade privada uma responsabilidade social, que não é contra a riqueza, mas impõe aos ricos o dever de partilhar os seus bens com aqueles que nada têm. Existe um caminho cristão para a revolução social, para a mudança da sociedade injusta que nós estamos vivendo. Existe um caminho cristão para resolver as questões morais e éticas que se abatem hoje em dia sobre a nossa sociedade. Existem princípios e valores cristãos. As virtudes são o caminho para a organização de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Virtudes cristãs. Então, Cuba acaba sendo uma luzinha amarela que está acendendo nesse semáforo da sociedade, esse semáforo da história. Há mais uma experiência socialista que está indo por água abaixo. A União Soviética já foi. Agora resta alguns poucos que estão por aí insistindo nesse caminho. Cuba é um sinal amarelo, deixou de ser vermelho, é um sinal amarelo, que as coisas não estão andando bem. Com isso nós não estamos dizendo, volto a afirmar, que a direita, o conservadorismo, o capitalismo selvagem, não estou falando sobre isso, estou falando que aquela experiência socialista ateia não deu bons frutos em Cuba. E eu acho que a implantação desse sistema aqui no Brasil seguiria o mesmo caminho, mais cedo ou mais tarde, faliria e levaria o país à miséria como levou Cuba. Vamos olhar Cuba essa semana, vamos olhar como está acontecendo as coisas lá. Os estados já estão se manifestando, o país já estão se manifestando. A igreja assumiu o protagonismo revolucionário ou contra-revolucionário, se podemos dizer assim, em Cuba. O bispado da Venezuela também apoiou Cuba e falou que está começando alguma coisa parecida ali na nossa casa próxima, que é a Venezuela. Vamos começar a olhar esse cenário mundial essa semana e rezar para que Deus, mais uma vez, ilumine os homens, nos mostre um caminho mais correto e nos faça progredir, não só na questão da humanidade, mas também na questão da fé. Cuba é um bom sinal para nós. Vamos acompanhar isso de perto. De resto, nós estamos aí, vivendo ainda uma pandemia, apesar do enfraquecimento dos contágios e a redução do número de óbitos, mas ainda precisamos de ter cuidado para evitar novas ondas de propagação do vírus por aí. A comunidade cristã tem que começar a se agitar, tem que começar a se mobilizar, sair dessa inércia que ela acabou se metendo, sair dessa acomodação, desse ficar parado muito tempo. Está na hora da comunidade cristã voltar à atividade. O homem moderno precisa, o homem de hoje, no meio dessa crise pandêmica, precisa da palavra de Deus, precisa do consolo da fé, precisa da presença de cristãos ao seu lado para apaziguar a dor, para prestar um testemunho de solidariedade. Não vamos enfraquecer as medidas, mas vamos ampliar a missão. Não vamos fugir da luta, vamos avançar sobre a missão, sobre a presença na sociedade, vamos sair desse mobilismo, vamos sair da inércia, aproveitando que parece que a pandemia está dando uma certa folga para nós. Uma pandemia que serviu para que a gente fizesse um belo exame de consciência de nosso protagonismo na sociedade contemporânea. Segunda-feira nós estamos aqui de novo, fazendo alguns apanhados das notícias internacionais, mas sobretudo com alguma reflexão sobre essa vida que nós devemos caminhar com fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.